Gratidão por mais esse dia, por mais essa oportunidade. Vocês já me ouviram falar em muitas lives, em vídeos e até no lançamento do meu curso sobre como a ciência explica como nós materializamos as coisas, a correlação com a energia e a física quântica, como a neuroplasticidade explica o funcionamento do nosso cérebro, como ele atua e armazena as informações e como é possível também modificá-las. Eu sempre repito sobre os 4 pilares, como são interligados e a importância de cada um deles e a importância da conexão deles. E hoje eu gostaria de me aprofundar um pouco mais no pilar espiritual. E para isso eu trouxe um livro que para mim surtiu um efeito grandioso, porque ele apareceu na minha vida depois que eu já havia me conectado, mas assim superficialmente, com esse conhecimento e com essa energia. E isso aconteceu através das meditações, dos sonhos e até mesmo com intuições trocadas com a minha mentora. Eu aprendi, primeiro na prática, co-criando, materializando as coisas, e depois eu recebi a explicação, de como isso tudo funcionava. Então, assim, esse livro não entrou na minha vida por um acaso. Isso eu tenho certeza. E eu já expliquei, que esse pilar espiritual é onde entram as questões relacionadas à fé, à crença, à esperança, no que você acredita ou não acredita, e como isso interfere na matéria, no seu corpo, na sua forma de sentir e também de pensar. E esse livro, o livro de ouro de Saint Germain, A Sagrada Alquimia do Eu Sou, vai explicar exatamente isso. Como esse lado espiritual nosso pode fazer com que você seja a sua melhor versão, que você consiga atingir os seus maiores sonhos e consiga ter uma vida cada vez mais plena e mais feliz. E isso tudo através da expansão da sua consciência, te levando a conhecer quem você é, através da sua essência, do seu espírito, da sua alma. O poder que já está dentro de você e que você não usa ou porque não tem conhecimento ou porque você simplesmente não quer. Então, porque depois que você ouve tudo que eu tenho para falar e tudo que eu vou ler aqui nesse livro para você, você terá o conhecimento e caberá simplesmente a você escolher usá-lo ou não, o seu livre-arbítrio. Então, assim, vamos lá. Repetindo mais uma vez, o nome do livro é o Livro de Ouro de Saint Germain, A Sagrada Alquimia do Eu Sou. E primeiramente eu vou falar rapidamente aqui, explicar para vocês quem foi o Saint Germain. Logo no início do livro, tem já de entrada 3 frases que eu vou ler aqui para vocês antes de eu falar quem foi Saint Germain. Que está assim: para admiração de muitos, para imitação de alguns e para manifestação de poucos. O que é bem forte, porque realmente várias pessoas, eu tenho certeza que talvez já tenham pego, já tenham lido, admirado o livro, mas não colocaram em prática, não conseguiram sustentar no seu consciente, o aprendizado que está aqui. A imitação de alguns, a gente já viu, assim, pessoas falarem coisas parecidas com o que eu vou ler aqui, mas existem outros livros que inclusive não está aqui, que é um livro que eu acho que complementa muito esse daqui, que eu já falei sobre ele, mas depois eu vou, no próximo vídeo, eu vou trazê-lo novamente para mostrar, porque um acaba complementando o outro. E para a manifestação de poucos, então na verdade eu acho que poucas pessoas conseguem realmente internalizar e absorver todo o potencial e o conteúdo que tem nesse livro. Então, logo aqui no início, no primeiro capítulo, tem que fala sobre Saint Germain. Logo aqui no início ele vai falar quem foi Saint Germain. E para simplificar a sua vida e minha também, eu fiz assim um breve resumo e até aproveitei e pesquisei também algumas outras informações para enriquecer aqui o nosso conteúdo de quem foi Saint Germain.
e eu vou ler, tá? Então, a figura mística do Conde Saint-Germain deixou a sua marca no século XVIII. Foi uma das figuras mais misteriosas desse século. Este enigmático ser, do qual pouco se sabe concretamente, é considerado um grande místico, um profundo conhecedor e praticante da alquimia ourives, um hábil lapidador de diamantes, homem da corte e da ciência, músico, aventureiro, cientista e compositor. Após a data da sua morte, que tem mais ou menos a precisão é incerta, foi mais ou menos meados de 27 de fevereiro de 1784, várias organizações místicas o adotaram como figura modelo. Segundo relatos antigos, ele era considerado imortal e possuía o elixir da juventude e da pedra filosofal. E tem até um site que eu pesquisei e tem várias cartas da época de pessoas que eram reconhecidas, né, lá naquele período, falando, dando depoimentos de quem era Saint-Germain. Mas eu não trouxe esses depoimentos para cá não, para não ficar muito longo. Mas se você tiver interesse, vale a pena depois pesquisar Saint-Germain e vai aparecer esse site. Eu posso até depois colocar qual é o site. Ele encarnou diversas vezes e em suas vidas dedicou-se a libertar a humanidade da opressão, da injustiça, da ignorância, da dor, da maldade, do ego inferior e de tudo que aprisionava e prendia a alma em padrões negativos. Em todas as suas encarnações, seu propósito era a libertação da alma, o crescimento espiritual através da expansão da consciência. Saint-Germain viveu em várias encarnações, como o imperador da Era de Ouro, há 50.000 anos atrás, na região do deserto do Saara. Ele também vivenciou no continente perdido de Atlanta, como sacerdote do Templo da Chama Violeta, há 13.000 anos atrás. Foi também o profeta Samuel, o mensageiro de Deus, em 1050 a.C. Ele foi o filósofo grego, 410 a.C. Encarnou como Produs, né, nessa época como filósofo. Na época de Cristo, ele encarnou como São José, o pai de Jesus Cristo, há mais de 2.000 anos atrás. Ele encarnou no século III como Santo Albano, o mártir da Igreja Católica. No século V, ele veio como Mago Merlin, o grande alquimista. No século VIII, ele encarnou como Roger Bacon, como um grande cientista da época. Em 1451, ele veio como Cristóvão Colombo, que fez a humanidade conhecer um novo mundo. E em 1561, ele encarnou como o conhecido Shakespeare. Foi ele que fundou e participou de várias sociedades secretas, incluindo a maçonaria e a Rosa Cruz. Ele veio a falecer em 1626 e foi neste momento que ele ascensionou, em 1º de maio de 1684. Saint-Germain conseguiu uma autorização espiritual para voltar fisicamente à Terra entre os séculos 18 e 19 e viveu como Conde Saint-Germain, cuja missão era libertar a França de uma terrível revolução e transformar a monarquia em um Estado republicano. Porém, a sua missão falhou nesse período porque a realeza não ouviu seus conselhos. O que também nos mostra, né, mais uma vez, que apesar de toda a ajuda e suporte que nós recebemos do plano espiritual superior, a humanidade exerce o livre-arbítrio. E assim nós somos responsáveis pelas nossas próprias escolhas e somos também
é responsável pelas experiências que aqui também vivenciamos. Você verá aqui no livro, né, de Ouro de Saint-Germain, que ele afirma o que os físicos quânticos já vêm exaustivamente batendo aí na tecla há séculos, há anos, que tudo é controlado pela nossa consciência. E a parte que nos cabe nessa criação ou co-criação é nos mantermos em harmonia, né, dentro da nossa conduta e também no foco naquilo que nós queremos alcançar ou manifestar na nossa vida, seja em nível que for. Na verdade, nós estamos manifestando e materializando o tempo todo, mesmo aquilo que conscientemente nós não queremos. Tudo que está dentro do nosso subconsciente, nós estamos o tempo todo materializando. Então, a força maior, né, a totalidade dessa manifestação está no nosso inconsciente. E é ele que coordena o que nós pensamos, o que nós sentimos e também como nós nos comportamos no nosso dia a dia. Então você verá que o Mestre Saint-Germain, ele nos orienta a não nos fecharmos ao progresso ou qualquer possibilidade de qualquer natureza. E como isso, na verdade, se aplica no nosso dia a dia? Assim, quando nós nos sentimos tristes, deprimidos, com pensamentos e sentimentos negativos, como ódio, e fazemos julgamento, né, das pessoas, fazemos críticas, apontamos e atacamos o outro, nós nos fechamos, nós bloqueamos as energias de expansão. O que, na verdade, certo seria nós nos preocuparmos somente com as nossas atitudes e com o nosso aprimoramento pessoal. Então você vai agora me perguntar, mas o porquê disso? É porque, na verdade, quando nós julgamos os outros, o que ocorre é uma projeção nossa. Porque seria impossível você ou eu determos de todas as informações necessárias para emitir um julgamento correto ou suficiente sobre aquela pessoa. E cada vez que nós emitimos pensamentos e sentimentos que não condizem com as vibrações elevadas, essa energia ela retorna, né, para nós de uma forma também acumulada. E isso retarda ainda mais a nossa sintonia com a presença do Eu Sou, que é a sua essência divina, que é a sua conexão com a sua centelha divina, que faz com que você consiga atingir o poder que já existe dentro de você. A partir do momento que nós adquirimos a consciência de que a presença do Eu Sou é que comanda tudo, nós começamos a ter certeza de que não é possível falhar em qualquer coisa que façamos na nossa vida. No início, nós até podemos usar essas afirmações do Eu Sou de uma forma mais intelectual, mas com o decorrer do tempo, essa presença ela vai ganhando espaço na nossa vida. E ela começa a se fazer presente de uma forma assim mais natural nos nossos atos, pensamentos e sentimentos. Então, aos poucos, nós vamos manifestando com mais intensidade e facilidade a fé, a esperança, a caridade, que são forças cósmicas que estão à nossa disposição para nos auxiliar sempre que nós precisarmos dela. E já está mais do que provado, até pela ciência moderna, que nós construímos a nossa realidade através do nosso desejo, que é sentimento, em união com o nosso pensamento, no encontro harmonioso desses dois. E é por isso que eu sempre falo na conexão do corpo, da mente, do coração e do espírito. Então, de acordo com Saint-Germain, a partir do momento em que pronunciamos o Eu Sou, nós entramos imediatamente num grande silêncio. E se nós acreditarmos que somos parte dessa presença, todo e qualquer decreto se manifesta instantaneamente nos planos superiores. E é por isso que nós, primeiro dizemos que ele se materializa primeiro no plano sutil, para depois se materializar fisicamente aqui na Terra.
Então essa é uma lei natural, é uma lei universal. E essa manifestação, ela fica cada vez mais natural quando a crença, a fé, elas se unem. E assim, a manifestação de qualquer coisa, ou de qualquer que seja, né, do que quer que seja, se torna-se possível. Temos no nosso centro, na nossa essência, a energia pura de Deus. Nós é que distorcemos, né, isso tudo de acordo com os véus da ilusão que nós criamos ao longo das nossas experiências e também ao longo das nossas encarnações. Mas está mais do que na hora de nós despertarmos, de buscarmos o conhecimento que há século estão sendo ensinado para nós. Hoje a raça humana tem todas as condições de se expandir. Nós, né, temos a mentalidade necessária para compreender e usar o nosso livre-arbítrio. Não só dentro da nossa evolução, mas também para uma evolução de algo muito maior. E os decretos de Saint Germain, que antes eram escondidos e usados apenas por poucos, né, por poucas pessoas, devido ao medo dos grandes poderosos, né, eles tinham medo de perder o seu poder. E hoje está à disposição de qualquer um, de todos nós. E esse conhecimento e decretos, sendo bem usados, irão rasgar aos poucos os véus que te limitava, né, que não te permitia enxergar realmente a verdade, quem realmente você é. Então, assim, no próximo vídeo, eu estarei efetivamente entrando na leitura do livro e nos ensinamentos e nas técnicas, né, que Saint Germain deixou do Eu Sou.